Meninas, meninos, saudações! Vamos dar sequência com os nossos estudos de economia brasileira, agora com a atividade industrial no Brasil nos anos 1950. Indústria no Brasil 2, os anos 1950. Damos avanço então com o governo Vargas, agora o governo eleito no início dos anos 1950, onde a continuidade do padrão desenvolvimentista que tinha sido introduzido principalmente no Estado Novo, principalmente no final dos anos 1930 e nos anos 1940, aquele modelo estatal intervencionista que o Vargas estava introduzindo de forma mais ou menos intuitiva e tendo em vista a conjuntura política do Brasil do início dos anos 30 vai ganhando força, inclusive junto aos novos setores políticos e econômicos do Brasil, as classes médias urbanas, o empresariado urbano. Para o desenvolvimento deste novo modelo de sociedade, de uma sociedade agrária para uma sociedade urbano-industrial, havia necessidade de maiores investimentos, como nós vimos nas aulas anteriores. Esses investimentos têm continuidade ao longo do Estado Novo e no governo eleito do Vargas nos anos 1950. Entre outros, eu destacaria para vocês, no setor de energia, a criação da Petrobras, importantíssima na campanha Petróleo Nosso do início dos anos 1950. Também o projeto de criação da Eletrobras com produção e distribuição de energia elétrica no Brasil. Isso ficou só no projeto, vai ser efetivado de fato durante a ditadura civil-militar. Mineração, com a criação da Companhia Vale do Rio Doce. Siderurgia, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. E ainda um último aspecto muito importante. Para esse novo desenvolvimento, para esse novo padrão de desenvolvimento urbano-industrial, há necessidade de financiamento dos projetos, tanto de ordem pública quanto de ordem privada. E de onde viriam estes financiamentos aqui no Brasil? Também criação do governo Vargas, nessa lógica estatal desenvolvimentista, a criação do BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Trata-se de um banco de fomento. Eu não tenho conta no BNDE, hoje BNDES. Trata-se de um banco para a pessoa jurídica, para a empresa. A empresa, então, obtém crédito através de um financiamento que é mais barato, que tem juros menores, melhores condições, portanto, para investimento, por exemplo, na produção industrial. Este banco de fomento que foi criado pelo Vargas durante a ditadura civil-militar teve uma pequena mudança de nome, na sigla. O BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, virou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que existe até a atualidade. Na verdade, Petrobras existe até hoje, com a diferença de hoje ela ser uma empresa administrada pelo Estado, mas de capital misto, com ações abertas em bolsa. A Eletrobras também. A Companhia Vale existe até hoje, mas com a mudança de nome, apenas Companhia Vale e privatizada no final dos anos 90 no governo FHC. A siderurgia também privatizada no início dos anos 1990 e o Banco de Fomento continua sob controle estatal, BNDES. Se a gente tem esses avanços no governo Vargas, no governo Kubitschek nós vamos ter o restante do tripé de industrialização que nós já vimos em duas oportunidades. Tripé de industrialização que envolve o Estado investindo na infraestrutura de produção, o Estado criando as instituições necessárias para o novo padrão econômico-social, o empresariado nacional, a burguesia nacional, que estava investindo em setores industriais, e agora com o Kubitschek a chegada mais forte das multinacionais dos Estados Unidos, multinacionais dos países europeus e do Japão. Vejam que é um movimento internacional mundial, não é um movimento restrito à economia brasileira. Nós já vimos esse esquema nas últimas aulas, a criação então na divisão internacional do trabalho de uma nova categoria de países que nós vamos chamar de ainda subdesenvolvidos, porém industrializados. O Brasil se insere nessa categoria junto com a Argentina, junto com o México, eventualmente a Índia, o Egito, a República Sul-Africana, países de industrialização mais intensa, com esse processo de internacionalização do capital
depois da Segunda Guerra Mundial. Trazendo novamente para o cenário nacional, e como nós tínhamos um processo de industrialização enraizado já nas 2 décadas anteriores, a burguesia brasileira já começava a se aventurar por setores econômicos da indústria que são mais complexos, partindo do setor mais simples, o setor de bens de consumo não duráveis, indústria de alimentos, indústrias têxteis. Agora, nos anos 1950, já havia iniciativas com todos esses recursos, com todo este know-how que já estava dado na economia brasileira, de investimentos da burguesia nacional no setor de bens de consumo duráveis. Entretanto, agora vão chegar as grandes multinacionais, os grandes oligopólios mundiais deste setor de bens de consumo duráveis, empurrando, consequentemente, o capital privado nacional de volta para o setor mais simples da produção industrial, o setor de bens de consumo não duráveis. Daí nós temos a ocupação dos principais setores da indústria, com as multinacionais estrangeiras, setor de bens de consumo duráveis. Aqui eu coloquei para vocês as montadoras de automóveis, a Ford, a Volkswagen é a primeira que chega no Brasil, na sequência Ford e Chevrolet, e ainda neste contexto, nos anos 1960 e 70, a Fiat chega ao Brasil e se instala em Minas Gerais. Também temos indústrias de eletroeletrônicos, de eletrodomésticos, eventualmente eletroeletrônicos instaladas em indústrias estrangeiras. Temos então uma mudança na estrutura produtiva no Brasil nos anos 1950, com o resultado dessa aceleração do processo de industrialização. Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela, que mostra o avanço aqui nos anos 1949, 55, 59, da importação e da produção doméstica em diferentes setores da produção industrial. Vamos nos concentrar no setor de bens não duráveis, duráveis, bens intermediários, bens de capital. Bens não duráveis, a importação está caindo, olha só, de 5,4 bilhões de cruzeiros para 2,8. Bens de consumo duráveis também está caindo. E por que esses setores caem? Caem porque a importação não é mais tão necessária, tendo em vista a maturação do processo substitutivo de importações, a produção aqui no território nacional dos produtos que anteriormente precisariam ser importados. Então vejam aqui na parte de baixo, item B, produção doméstica. No setor de bens não duráveis, um crescimento bastante significativo de 1940 até 1959. E quem é o grande responsável por este setor, senão o capital privado brasileiro? Mas as multinacionais se instalam aqui no Brasil no setor de bens de consumo duráveis. E vejam também o crescimento da produção, 4,9 bilhões de cruzeiros para 43 bilhões de cruzeiros em 1959, no final da outra década. Portanto, os produtos que anteriormente eram importados são produzidos aqui no território nacional. Entretanto, há uma mudança também no contexto ligado aos bens intermediários e aos bens de capital. Vejam vocês, nós temos aqui de 1949 a 1959 um certo crescimento da produção de bens intermediários e também de bens de capital. Mas este crescimento da produção doméstica nesses setores infraestruturais é suficiente para atender esta demanda nacional e das multinacionais instaladas no setor de bens de consumo? Não, não é. O Brasil, então, aumenta mais e mais a sua importação, não de bens de consumo, duráveis ou não duráveis, mas a importação de bens de capital, bens intermediários, que apesar de serem produzidos crescentemente aqui na economia brasileira, não atendem à demanda do setor de bens de consumo e precisam ser importados. De onde aparece um problema, porque com a industrialização substitutiva de importações, a economia brasileira não vai alterar significativamente a pauta de exportação
exportações. O Brasil vai continuar sendo um grande exportador de produtos primários, de produtos agrícolas e minerais, mesmo com o avanço da industrialização. Mas, a partir dos anos 1950, a economia brasileira importa cada vez mais máquinas e equipamentos, bens de produção relativamente caros. Isso vai acabar impactando a nossa balança comercial. Vejam, nesse gráfico, a gente tem a parte clarinha, não é? Seria essa parte branca, de valor de importações, a parte escurinha, o valor das exportações. Então, grosso modo, elas estão mais ou menos próximas, salvo algumas exceções, mas também sempre com um desempenho melhor das exportações do que das importações, ao longo do início do século XX, evidenciando, portanto, saldo comercial, até nós chegarmos aos anos 1950. Vejam que nós temos, então, as importações quase que parelhas, em alguns instantes, superando o valor das exportações. E por quê? Porque o Brasil continua exportando bens primários de baixo valor e importa produtos industrializados, bens de produção relativamente caros. Como resolver este problema? Na verdade, não é o único problema, nós temos vários outros problemas. Desde o Vargas e com o Kubitschek também, a necessidade de altos investimentos na infraestrutura de produção pelo Estado. Mas mesmo o poder público brasileiro não tem recursos para sustentar todo este volume de produção. Então, de onde retirar os recursos para sustentar esses tão altos investimentos? Como sustentar, então, as importações mais caras do que as exportações, importações de máquinas e equipamentos, com meras exportações de produtos primários? Uma resposta seria o empréstimo, financiamento externo. Vejam, aqui nós temos facilidades de crédito no pós-guerra com aumento do valor do valor total, do valor bruto da dívida brasileira. Então, através do endividamento externo, o Estado brasileiro tem os recursos para fazer os investimentos na infraestrutura de produção. Através do financiamento externo, estão entrando dólares, está entrando moeda estrangeira no país. A saída de moeda por causa da balança comercial, mas a entrada de moeda na forma desses financiamentos, na forma destes empréstimos externos. Esse gráfico ele é muito importante, ele traz um certo risco de entendimento, porque ele está mostrando, e corretamente, um crescimento do padrão de endividamento brasileiro nos anos 1950. A gente tem no final do século XX, principalmente, na década de 1980, ainda vamos estudar isto, toda uma série de problemas ligados à crise da dívida externa, e frequentemente era atribuído ao Vargas e principalmente ao Kubitschek a responsabilidade por esta dívida. Entretanto, nós temos que ter muito cuidado com essa noção. Há uma ideia de fundo medieval, de fundo moralista cristão, religioso, portanto, de que a dívida é necessariamente ruim. Dívidas não são necessariamente ruins. O capitalismo só consegue funcionar na base das dívidas. Vendas, por exemplo, a prazo. Se você comprou um produto, um smartphone, se você comprou uma geladeira, um televisor e você pagou a prazo, você tem uma dívida. Você já tem o bem, o serviço e você ainda não pagou por ele. Agora, tem algum problema em se fazer isto? Não. Você tinha interesse e ou necessidade, de ter o produto imediatamente. Não tinha dinheiro para isto. Então, houve um parcelamento em parcelas que você consegue pagar e o bem foi por você adquirido. E para quem vendeu também é uma vantagem, porque foi feita a venda e ao final do período, como a venda já foi antecipada frente ao pagamento, então o pagamento vai ser um pouco maior, vão haver juros sobre este valor. Então todas as partes envolvidas tiveram vantagens, contratuais em relação ao processo, tanto quem adquire imediatamente como quem vende conseguiu vender e ainda por um valor maior ao final do pagamento. Quando vocês ainda poderiam imaginar, bom, mas não, se eu não tenho dinheiro, eu não compro, não existe essa possibilidade. Para o capitalismo existe,
Porque o dinheiro, ou melhor, a aquisição do bem, ele não ocorre necessariamente para questões de consumo imediato. Trata-se de um empresário, por exemplo, que precisa investir no seu negócio para acompanhar os concorrentes, para se manter na concorrência. Se ele não tem dinheiro para isto, ele vai quebrar, ele vai falir, mas ele pode emprestar recursos do sistema financeiro investindo no seu negócio, viabilizando, consequentemente, a aquisição dos recursos que ele precisa para se manter na concorrência. E com isto, não apenas ele aumenta o valor de produção dele e pode comprometer uma parte pequena das suas receitas no pagamento da dívida que foi contraída. Nesse caso, a dívida não é ruim, ao contrário, é fundamental para que o capitalista possa se manter no regime concorrencial, concorrendo com os demais capitalistas. A ideia do endividamento externo brasileiro depois da Segunda Guerra Mundial acompanha este meu último exemplo. Depois da Segunda Guerra Mundial, há uma enorme oferta de crédito no cenário mundial. Esse crédito é ofertado em condições relativamente simples e com uma taxa de juros reduzida. Então, seria fundamental o governo brasileiro, de fato, adquirir esses recursos para que, através desses recursos, pudesse haver a mudança do padrão de desenvolvimento da sociedade brasileira, de um padrão rural para um padrão urbano e industrial. Então, há um crescimento do endividamento? Sim, mas essa dívida tem juros relativamente baixos e longos prazos de pagamento. Então, elas são devidas ao Estado a adquirir com vistas ao investimento nas condições infraestruturais aqui no Brasil, dando suporte ao desenvolvimento da industrialização. Há então um crescimento da dívida nesse período, mas notem bem, a dívida não é neste período um problema. A dívida é um fator para o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. Nós podemos reforçar esta ideia através desta tabela, que mostra o crescimento do PIB brasileiro. Vejam, a gente tem um crescimento do PIB chinês recentemente, década de 2010, agora está menos. Mas na década de 2010, que era o fantástico crescimento do PIB chinês de 9, 10, 11% ao ano. Vejam que o PIB brasileiro em 1955 cresceu 8,8%, né? Uma queda em 1956, né? Primeiro ano do Kubitschek, depois volta a um padrão de crescimento com 7,7%, acima de 10%, e oscila entre 8,5% quase 10% ao final da década de 1950 e início dos anos 1960. Trata-se, portanto, de um modelo de desenvolvimento econômico industrial que está se mostrando relativamente bem sucedido, de desenvolvimento econômico e industrial. Notem que nos diferentes momentos a gente tem, em geral, fora 1957, um crescimento do PIB industrial muito superior ao PIB da agricultura. Éramos, no início do século, um país agrícola, exportador de produtos primários agrícolas, mas agora é um país crescentemente de valorização de mercado interno e da produção industrial, com um crescimento bastante significativo nos diferentes anos, no final dos anos 1950. Vocês poderiam, entretanto, objetar dizendo que o setor de serviços tem também um crescimento significativo, mas vejam, este setor de serviços só está crescendo em desdobramento ao crescimento do setor industrial. Trata-se da indústria de automóveis, que gera uma concessionária, uma indústria de automóveis que gera inúmeras concessionárias de automóveis nas diferentes cidades brasileiras. A indústria de automóveis está aqui no setor secundário. As concessionárias de automóveis, as lojas que vendem, estão aqui no setor terciário. Então, há este crescimento do setor de serviços? Há o crescimento do setor terciário? Sim, mas esse crescimento é desdobrado do crescimento industrial e, portanto, da mudança do padrão de desenvolvimento da sociedade para um padrão urbano-industrial que exige, neste momento, um Estado indutor dos investimentos, que exige, por sua vez,
financiamento externo para a manutenção desses investimentos, além da atração dos investidores estrangeiros às multinacionais estrangeiras. Tudo bem? Era isso que eu tinha para passar para vocês na industrialização dos anos 1950. Na aula da semana que vem eu volto com vocês com a ditadura civil-militar e o milagre econômico brasileiro dos anos 1960 e 70. Abraço para todos e boa sorte!